Seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que vai muito além da saúde individual. Fala também da saúde coletiva e do planeta, o uso de etanol. Para falar sobre esse tema, desmistificar muitas questões que impedem a adoção desse biocombustível, a gente está aqui com o professor Carlos Itsu Yamamoto, professor do Departamento de Engenharia Química e coordenador do Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos da Federal do Paraná. Então, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz de poder contribuir com esse projeto. É um prazer tê-lo aqui. Até para começar, contextualizando também quem está em casa, a queima de combustíveis fósseis tem uma série de problemas, né? Mas o que a gente quer trazer muito aqui hoje é como piora a qualidade do ar, intensifica doenças respiratórias, cardiovasculares, até cânceres, sem contar as consequências para o meio ambiente. Então, professor, para a gente começar essa conversa, qual que é essa diferença entre os combustíveis fósseis e o etanol? O combustível fóssil, ele é extraído, né, a partir do petróleo. O petróleo ele é minerado e ele está presente em reservatórios que são uma mistura de milhares de componentes, né? Então, esse petróleo é retirado, ele é lavado e aí ele é processado nas refinarias. Só que algumas substâncias presentes, eles acabam gerando gases que interferem na nossa saúde. Então, por exemplo, existem derivados compostos aí que têm enxofre, compostos que têm nitrogênio, e na hora que se queima, ele vai gerar gases que formam a chuva ácida. Essa chuva ácida tem consequências no meio ambiente, né, próximo, e o próprio gás que é emitido, né, quando a gente fica respirando por muito tempo, vai gerar problema de asma, de rinite, uma série de outros problemas, inclusive chegando em casos extremos aí a câncer, né? Então, na hora que queima, ele vai gerar CO2, que tem um impacto no efeito térmico global, mas esses outros problemas você acaba não tendo um contato muito forte. Obviamente vai sair uma outra substância ali se o motor estiver mal regulado, mas isso é uma minoria, né? Então, o uso de biocombustível tem muito a ver com a saúde pública, né? Muito além da questão de preço ou de desempenho de motor. Em 2003, né, que começou ali os carros flex no Brasil, e temos aí 21 anos. O que mudou desde então? Quais foram os principais destaques, assim, acho que na melhoria também da mecânica relativa aos combustíveis? Uma das dificuldades do carro a álcool é partir, né? A gasolina, ela tem 3 frações principais. Uma fração leve que é para ajudar na partida, a outra que é para esquentar o motor e a outra que é para dar quilometragem, né? O álcool, por ser uma substância praticamente pura, ele não tem essa possibilidade de trabalhar com regimes de funcionamento diferente do motor, né? Então, quando o motor está quente, está funcionando, não tem problema. Agora, na partida, pode ser um pouquinho complicado. Então, no início, existia aquele tanquinho de gasolina que se colocava lá para ajudar só na partida. No momento que acionava lá a chave, um pouquinho de gasolina entrava no motor para ajudar na partida, né? Aí depois que o motor esquentava, funcionava normal. Hoje, você pode abastecer só com etanol que o motor vai funcionar, né? Existem algumas montadoras que desenvolveram sistemas que pré-aquecem a vela, né? que refazem a mistura de ar para combustível para poder o motor dar partida.
Porque depois que ele começa a funcionar, uns 20, 30 segundos depois, pode usar normalmente, né? Então, a evolução veio nesse sentido de eliminar a necessidade do tanquinho de gasolina. Hoje, acho que a maioria não usa mais isso, né? Que era um transtorno. Eu vou abastecer, mas eu tinha que abrir o cofre do motor para carregar 1 litro de gasolina. Às vezes esquecia de abastecer e quando precisava não dava partida, né? Então, hoje acho que está bem mais tranquilo. E, e outras inovações continuam, né, para melhorar essa parte de rendimento, né, no quilômetros por litro, e esse desenvolvimento continua sem parar. De que formas que as pessoas, quando elas vão ali no posto, do ponto de vista estritamente financeiro, podem ver se está compensando colocar etanol em vez de gasolina? O etanol ele tem características particulares que dependem de safra. A gasolina depende do preço do barril de petróleo, né? Os dois flutuam ao longo do ano, né? E vai ter algum momento que, por exemplo, na safra do etanol, o preço tende a diminuir porque a oferta aumenta, né? Então, ele pode ficar mais barato, né, do que esses 70%, e aí começa a compensar para andar a mesma distância, né? Então, o cálculo que é feito é, se o preço do álcool for menor que 70% do valor da gasolina, vale a pena colocar etanol. Se for maior, vale a pena usar gasolina, tá? Mas isso é só do ponto de vista energético. O que vai fazer uma grande diferença nessa hora é a forma com que o motorista usa o veículo. Então, se ele acelera mais, corre mais, né, anda muito no limite da velocidade ou até acima dele, ele vai gastar mais para andar a mesma distância, né? E aí esses cálculos todos vão por terra. E quando a gente fala do tempo frio, que é uma dúvida que muita gente tem, beleza, esfriou, Curitiba todo dia, dá para dar a partida no carro de etanol da mesma forma, quando ele está abastecido com etanol? Daria para fazer sim, tá? Só precisa ver de que ano que é o veículo, né? Os carros mais recentes conseguem dar a partida sem o tanquinho de gasolina e o outro vai precisar, né? Modelos mais anteriores vai precisar do tanquinho de gasolina, tá? Se ele tiver abastecido, se o tanquinho de gasolina tiver lá presente, vai dar a partida do mesmo jeito, né? Porque hoje todo o sistema eletrônico, né? Então tem vários sensores que acabam ajustando a quantidade de combustível que está entrando para fazer o motor funcionar, tá? Marcha lenta, acelerando, em velocidade de cruzeiro. Então são regimes de funcionamento diferentes, né? E a central eletrônica cuida de tudo isso, inclusive no momento da partida, tá? Alguns carros, inclusive, tem o sistema start-stop, né? Você para, dependendo da pressão que você faz no freio, o motor desliga. Mas como ele está quente e tem um pouquinho de combustível lá dentro, fica fácil de dar partida de volta, né? Então existe uma série de parâmetros que são monitorados e o carro funciona perfeitamente bem, tá? Então, mesmo o etanol, se o sistema foi adaptado para usar etanol, vai funcionar com certeza. Porque aí já é uma questão de garantia do fabricante, né? Ele não pode deixar prometer uma coisa e não entregar para o consumidor. Então, se ele diz que o sistema dele funciona, então não haveria motivo para não funcionar, mesmo aqui em Curitiba. Esse tanquinho, ele precisa ser abastecido com uma certa frequência? Dá para esperar acender aquela luzinha no painel? Qual que é a melhor forma de lidar com ele? Dá, não tem problema nenhum, tá? O que não pode deixar é secar, né? Acabou o combustível, você não vai conseguir mais. Acabou a gasolina, você não consegue dar mais partida, né? Esse é o único cuidado que você tem que ter. O chato é que a gente não consegue ver ele, né? Tem uma noção, Não né? tem um marcador só para ele, né? Não, é É triste. só uma luzinha. E às vezes a gente está com pressa, fala, eu coloco depois e acaba esquecendo. Esse é o único inconveniente, né?
Agora, uma coisa importante é a seguinte, que gasolina colocar? Tá? A gasolina, ela acaba oxidando com o tempo. Tá? Ela tem uma característica que o pessoal que entende um pouco mais de química vai saber identificar, que é uma quantidade muito grande de olefinas, de duplas ligações. Essas duplas ligações, elas reagem com o oxigênio do ar, tá? E acaba polimerizando, gerando uma goma. É a mesma coisa com óleo de cozinha, né? Você percebe ali na tampinha do óleo de óleo de cozinha, se você usa pouco, por pouco tempo, você não vai perceber, mas quem usa pouco óleo, né, vai perceber que vai formar uma goma lá na tampinha. É isso, né? O óleo vegetal também é insaturado, tem duplas ligações, ele vai reagindo com o oxigênio, ele vai formando um material pegajoso, né? E isso também vai aparecer no tanque do carro, tá? Tanto no tanque do carro como no tanquinho do carro a álcool, né? Existe um aditivo detergente que não deixa essa goma grudar no tanque. Por isso que tem a gasolina comum e a gasolina aditivada. Entre aspas, dá para dizer que a aditivada tem um detergente a mais. Tá? Se você começou a abastecer só com gasolina comum nesse tanquinho, permaneça no comum. Vai formar uma capa de resíduo ali, mas ela vai ficar grudada. Se você misturar comum aditivada, o aditivo vai soltar essa capinha e aí vai começar a entupir as coisas. Meu Deus. Tá? Então, o ideal é ou você usa só aditivada, que é um pouquinho mais caro, tá? Ou você usa comum. Tá? Como para um consumidor de carro a álcool, a quantidade de gasolina que vai lá no tanquinho é no máximo 1 litro, então, assim, eu indicaria usar uma gasolina aditivada lá, porque pelo menos não vai formar essa capinha que pode dar problema lá no sistema de injeção eletrônica. Tá? Mas assim, pode usar a gasolina comum normalmente, mas assim, ó, sempre comum ou sempre aditivada. Isso também vale para os demais veículos, né? Seja flex ou seja só a gasolina, o ideal é ou usa só aditivada ou só usa só comum. Até falando de intercalar, né? A gente também vê muita gente falando que precisa intercalar nos carros flex, etanol, gasolina. Isso é verdade? Não precisa. Em princípio, não é necessário. É mais por conveniência daquela relação de 70% do preço da gasolina, né? Se a pessoa achar que vai fazer muita diferença no orçamento da família, né? Mas tecnicamente não tem muita justificativa esse hábito, não. Perfeito, dá para colocar o que for Dá ali para na ficar hora um ano rodando lá com álcool, depois experimentar, andar um pouquinho com gasolina, não tem esse problema, tá? Agora, para gasolina, sim, ou é só aditivada ou só comum, tá? Ficar intercalando que é problemático. E para o etanol, usar ele aditivado? Para o etanol, ele tem alguns aditivos, né, que ajudam na queima. Tá? Como ele é uma substância pura, ele tem algumas restrições técnicas, né, por exemplo, lubricidade, coisa do gênero. Né? Esses aditivos tentam suprir isso. Mas se a pessoa faz a manutenção adequada do veículo, né, troca o óleo no momento certo, né, os outros parâmetros do veículo também, né, água, né, filtros, etc., não vai ter problema. Né? Como eu disse, a montadora ela projeta o veículo, né, para entregar para o consumidor um veículo de qualidade que não dê dor de cabeça. Porque senão a própria montadora e as concessionárias vão ficar sofrendo atendendo um consumidor que vai estar irritado, né?
Porque quando é uma revisão regular, tudo bem, a pessoa se programa. Agora, quando o veículo dá problema, tem que lembrar que o consumidor tem outros É um compromissos, estresse e aí é enorme. um estresse enorme, né? Então, é nesse sentido que o projeto é bem feito. Né? Entendi. E quando a gente fala de moto, tem alguma diferença também no etanol na moto? Alguma recomendação? Não, em princípio é a mesma coisa, é Mesma coisa? seguir as recomendações do fabricante. Perfeito. Tá? Vai dar diferença na quilometragem por aquilo que eu falei, né? De Acelerar, parar eficiência. bruscamente? Primeiro de eficiência energética, né? O Uhum. conteúdo de energia do etanol é menor do que o da gasolina, então ele vai consumir mais litros para andar a mesma coisa, tá? E agora, a forma de dirigir é que faz completamente toda a diferença. Uma pergunta aqui que eu acho que talvez seja até um pouco chovendo molhado, que a gente já falou um pouquinho, mas é muito feita também. O etanol pode danificar o motor? Não. Antigamente teve esse problema no começo, porque o etanol é mais corrosivo, tá? É, na parte do cilindro, do pistão, né, no motor mesmo, nem tanto, mas bico injetor, na época o carburador, que era um mecanismo mecânico ali bem projetado, né? Corroía alguma coisa, já desbalanceava. Então deu muito problema. E aí ficou essa impressão de que o etanol dá mais problema, mas não é verdade, porque os materiais para construir essas peças, né, o bico injetor, as linhas de combustível, foram todas adaptadas para que não tivesse mais esse problema. Tá? É óbvio que se você deixar o carro parado lá um ano na garagem, vai dar problema, mas isso para etanol e para gasolina. Né? Uhum. Então, o combustível você tem que estar usando. Carro não foi feito para deixar na garagem, tá? Foi feito para usar. Obrigada, professor. Um prazer conversar com você. Tirei muitas dúvidas e eu acho que quem está assistindo também. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima.